Bate palma e dá glória a Deus. Diga graças a Deus. Bom, deixa eu me apresentar, acho que vocês me conhecem. Sou o pastor Júlio César, o mais atacado da internet. Não estou com meu cachimbo de crack hoje, né? Me dizem que eu fumo crack, me dizem que eu faço todo tipo de atividade, contando as muitas injúrias que tenho passado. Mas não me deixe tirar o sorriso do rosto. O apóstolo Paulo, ele estava perseguido na Antioquia, tanto também nas suas viagens ele dizia algo: corra ainda para o alvo que é Cristo. Então, aqui nessa noite eu não vim agradar ninguém aqui. Eu sei que eu tenho a minha retaguarda amigos, mas também não vim para agradar eles também. Então poucos estão à minha frente. Eu não estou aqui, eu não cheguei 700 quilômetros, na verdade 7 horas de viagem, cansado, para estar aqui e ver pessoas sorrindo aqui. Hoje eu quero ver pessoas chorando de arrependimento. A igreja está trocando as ações do Espírito e das emoções. Estamos dentro do concílio dos santos, uma manifestação demoníaca, aonde você vale o que você tem, você dá e você recebe. Então automaticamente muitas senhoras que estão enfermas têm que entregar um boleto ou então um envelope de R$300. Mas graças a Deus que o Espírito Santo colocou esse ministério que não é dessa forma, mas informa que nós estamos aqui para pregar a verdade. Lembrando vocês que existe duas razões para nós estarmos aqui. A primeira, se arrepender. E a segunda é ganhar o salário do arrependimento. Se a morte tem salário, se o pecado tem salário, a morte, o arrependimento é o salário, que é a salvação da eternidade. Essa daí é gloriosa. Essa daí não dá preço. Essa foi pago com sangue. É importante ressaltar que uma espada de Deus está sobre aqui essa casa. Assim como também estava sobre a casa de Davi. Mas a diferença é que na casa de Davi estava sobre o pecado de Betseba, mas aqui essa espada está de justiça e poder. E não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Então nesta noite vocês vão sair daqui. Pessoas que vieram rastejando, pessoas que vieram sem conforto espiritual, vão sair voando as asas de um novo tempo. Sinta. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela vida do pastor Flávio, irmã Gisele. Esse jovem aqui, eu digo jovem porque eu encontrei ele em 2012, ele seguiu o canal, e hoje eu vejo esse ministério tão abençoado, e para mim, assim, um motivo de muita graça e muito amor que eu tenho por essa família, amém? Diga glória a Deus. Então, pegue a tua bendita Bíblia comigo. Eu sei que está um pouquinho quente, mas pior é o inferno, amém? Então, vamos superar. Aqui, daqui a pouco você está lá tomando sorvete ali na esquina. No inferno você não consegue sair. Então, tolerar essa quentura, porque o tempo está meio quente hoje. Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Romanos, lá no capítulo 9. Hoje, vamos sair daqui, dessa terra, e vamos invadir o círculo terreno celestial, aonde o apóstolo Paulo disse: eu não sei se foi o primeiro, mas eu lembro que eu fui ao terceiro céu. E é para lá que nós iremos embarcar nessa noite. Quem crê da glória? Quem crê da glória? Quem crê da glória? Romanos 9. Louvado seja Deus. Já quero avisar para os demônios, porque os demônios me ouvem também. Eu quero dizer para os demônios, a pombagira, o tranca-rua, o eixo caveira que queria minha alma, esses demônios que me colocaram dentro do presídio, lá Deus foi glorificado. Eu só quero deixar um recado a esses demônios: sumam daqui. Pelo menos um raio de 5 quilômetros. Se estiverem aqui, serão queimados pelo poder da glória de Deus. Todos aí armados? Pode atirar. Vamos atirar? Todos engatilhados? Então vamos atirar. Todo mundo com pente entupido. Romanos 9, versículo de número 9. 8, desculpa. 7, desculpa. 6, desculpa, não é 7. 7. Romanos 9, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: não é por serem descendência de Abraão que são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Pois a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a esta, e por esse tempo virei é Sara, e terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu e deu um só a Isaque, nosso pai. Contudo, não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó,
e rejeitei a Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do desejo, do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Em nome de Jesus, me espera até o Senhor me revelar a mensagem. Diga graças a Deus. Igreja, olhe para cá. Nós temos um contexto bíblico muito forte nessa hora. Vemos um Deus tão poderoso, Criador dos céus e da terra, dominando o universo, não terreno somente, mas espiritual nos céus, aonde estava todo tomado de glória e de majestade, levantando o conselho dos anjos e também anunciando toda a salvação a toda a criatura existente no planeta, aonde não tinha fome, tampouco era vazio também. Vimos também um Deus nessa hora olhando e mandando Paulo escrever a carta, uma carta tremenda no livro aos Romanos, uma carta que dá a nosso concílio e também ao nosso alma, ao nosso pudor, um tremor. Quando começamos a ver as cartas paulinas, vemos uma igreja totalmente extraviada dessa doutrina, vemos uma igreja quebrada, uma igreja cheia de câncer, uma igreja que parecia que o pregador pregava, mas nem ele acreditava naquilo que ele pregava. Parecia que o espírito dos fariseus estava sobre os pregadores, ao ponto de Jesus olhar para os fariseus e dizer: nem eles mesmos acontelam e também afirmam aquilo que eles dizem. Eles não conseguem interpretar aquilo mesmo que sai da sua boca. Nós vemos Paulo imediatamente, recebido pelo poder de Jesus Cristo, indo a roubar, indo a matar a igreja em Damasco. Uma carta de violência estava em suas mãos, e nessa carta, apóstolo Saulo, agora Saulo, estava tomado de inveja, de vanglória, levantando soberbição do teu próprio sentimento, para levantar a si a condenação dos santos, e levantar dos seus jalecos de ouro, ou quem sabe de túnicas de prata, o sangue que também estava espargido através do sangue de Estevão, que acabaram de matar dentro de uma sinagoga. Estevão agora é jogado para fora por ter interpretado a Deus e a eficácia da vocação do teu espírito. Estevão, um jovem, brilhante jovem, que a Bíblia menciona que um dia esse jovem estava cheio do Espírito Santo e nas suas mãos faziam sinais e maravilhas. Esse Estevão agora estava apedrejado, porque um dia ele olhou e também interrogou os fariseus dizendo: vocês executam uma menção mentirosa, porque assim como Deus chamou Abraão, e também deu Sarai um filho, Isaque, e deu a promessa a Abraão, Isaque e Jacó, trazendo Jacó a Israel, trouxe Deus o concílio da tua graça, levantando o teu poder e a tua majestade para todo sempre, e glorificado seja o teu nome. Então, quando Estevão vai narrando a história, ele chega até o Messias. Chegando até o Messias Jesus Cristo, ele começa a interrogar os fariseus e aponta o dedo, quem sabe, para Anás e Caifás, e diz: Anás, Caifás, vocês interpretaram, vocês executam juízos mentirosos e ainda negam a eficácia do Espírito Santo. Naquele momento, os homens carnais que não compreendem as coisas do Espírito, esse Espírito não tem vagado somente naquela hora. Nós vemos também um homem chamado Eli, um dono de um sacerdócio de Israel, ou seja, aquele que guiava a igreja de Deus e dentro de Israel. Ele, olhando Ana cheio do Espírito Santo, olhou com os olhos carnais, não entendeu as coisas do Espírito e disse que Ana estava embriagada. Vemos também na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 2, que quando aqueles homens recebem Pedro, Tiago, João e todos os 11 discípulos, eles recebem a porção dobrada do Espírito Santo. Eles começam a entrar e falar em novas línguas, e da sua boca saiu tochas de fogo. Aqueles homens bereanos, homens da Creteia, olhavam e diziam: eles estão embriagados nessa hora, não compreende as coisas do Espírito aquele que é da terra. Devemos lembrar que tudo que é espiritual não vem daqui. E por que não vem daqui? Porque o homem foi moldado aqui, mas o Espírito veio de lá. Então coisas terrenas não podem ser analisadas espiritualmente. O mundo espiritual não pode ser analisado carnalmente. São dois mundos diferentes para uma pessoa só. É coisa complicada de entender que quando Saulo agora está a caminho de Damasco, ele está querendo quebrar a igreja, aparece alguém muito mais valente que os 11, porque os 11 discípulos estavam acovardados. Segundo a Bíblia Sagrada diz que eles estavam ausentados, eles estavam todos eles paralisados, porque eles estavam com medo de serem crucificados juntamente com Cristo. Ali acontece algo soberano, uma vocação não humana, uma vocação não normal, uma vocação tomada pelo
concílio no céu. Houve uma reunião no céu antes de Deus ter chamado o apóstolo Paulo. Houve quem sabe uma reunião. Quem sabe Deus se senta no trono e diz, com aqueles raios e trovões, e diz: precisamos fazer uma reunião urgente. Quem sabe os anjos: sim, majestade, eis-me aqui, já estou pronto. Miguel se assenta a espada, Gabriel vai anotando tudo. Precisamos anotar. A nossa igreja, a minha igreja, está perseguida por um tal de Saulo de Tarso. Já enviei o meu espírito para enviar os 11 para parar Saulo, mas os 11 estão acovardados dentro da casinha. Jesus já foi crucificado, então é hora de parar esse homem. Então Jesus, ele começa a entender e dizer qual vai ser o esquema para parar a morte em meio à vida. Qual será o esquema para barrar a morte em meio às vidas que ele geraria em Jerusalém, em Antioquia, a vida eterna. E o anunciando aqui: Jesus Cristo já foi morto, mas já ressuscitou, está à direita de Deus, o Todo-Poderoso. Está então agora Saulo, a reunião no céu, raios e trovões. Um Deus tão irado levanta e diz: como um ser humano pode atacar a minha igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem sabe Jesus, quem sabe que parecia que nós estamos vendo o livro de Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Jesus, quem sabe, levanta do trono e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus está descendo. Desce o primeiro céu, o segundo, o terceiro. Em Damasco, numa cidade pequena, está agora Saulo com as cartas de morte e suas mãos cheias de sangue, com o diploma da morte cheio de destruição e morte. Agora Jesus se aparece a Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Duro é para ti bater naquilo que um dia eu levantei. Então a Saulo de Tarso, com seus 2 comparsas, ele cai do cavalo. E engraçado que ele não cai, ele não quebra uma perna. O interessante é que ele não quebrou um braço. Interessante, Jesus atacou nele aquilo que ele precisava ser atacado. Porque quem quebra braço e perna, isso ficou para os discípulos, ficou para os apóstolos. Era necessário que Filipe seja esquartejado, era necessário que Paulo seja quebrado ao meio, era necessário também que Pedro também seja. Mas quando Deus quer levantar uma pessoa, quando Deus tem uma alteração, quando Deus tem um chamado, Ele não ataca a perna. E se você é um tão mentiroso e tão hipócrita, dizer que eu não vim, porque quem vem pelo amor vem pela dor. Mentira, ninguém vem pela dor aqui. É um bando de pessoas hipócritas que pecou, não tinha mais escapar e veio aqui escapar na igreja. Porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Eita, glória a Deus! Então acontece algo muito interessante. Não é a dor de Paulo, não é a dor de Saulo que fez o seu chamado. E Jesus precisou atacar um membro dele. E Jesus precisou recuperar Saulo. Então, a primeira coisa que Jesus faz é tocar nos seus olhos. Esse homem fica cego, é levado à sua casa, às suas reuniões. E agora tem um homem chamado Ananias. Ananias, um homem cheio do Espírito Santo. E deixa bem claro, todos vocês que aqui se encontram: você acha que Deus não fala com você? E por que não fala? Porque você não faz como Ananias. Ananias estava com seu chifre de azeite cheio, orando. E a Bíblia diz que vem uma voz no meio da tua casa e diz: bom dia, boa tarde, Ananias. Ananias, quem sabe, olha assustado e diz: mas quem está falando comigo? Ai de mim, que sou um homem pecador. Deus olha e fala: levanta, pega o teu chifre de azeite. É necessário agora ungir um homem que agora, quem sabe, está meio tortuoso, mas ele, uma coisa é certeza, ele está cego. Ele está cego porque ele teve um encontro comigo. E ninguém pode suportar a minha glória. Segundo o que diz o próprio Isaías, diz: ai de mim, que sou um homem puro, de lábios impuros, e habita numa região de pessoas de lábios também impurosos. E aí Deus começa a levantar uma razão. Começa o chamado. E o chamado começa na vista. Porque tudo que o homem olha é enganoso ao seu coração. Então as escamas de morte tinham que cair. Ananias vai pegar a porta da porta, pega o trinco e ele vai abrir a porta. E ele diz: mas espera aí, quem é esse homem? Esse homem é Saulo de Tarso. Ele olha e fala: mas espera aí, esse homem, ele degola cristãos. Ele acabou de matar Estevão. Ele participou da morte de Estevão. Ele mata cristãos. Então eu não quero saber desse homem. Ananias, você não entendeu ainda que eu pego aquilo que não é, aquilo que não pode, aquilo que não pode ser,
aquilo que é vazio, aquilo que é sem forma. Eu pego as coisas que não são, para confundir as que são. Eu pego aquele louco que todos jogam na praça e confundo os sábios com ele. Eu pego aquilo que não representa ser. Eu pego aquilo que tem traços de morte. Eu pego aquilo que não pode tirar mal as minhas narinas, para depois eu jogar sobre ele o perfume da rosa de Salom, do lírio dos vales. Ananias está descendo e diz: tá, vai para mim que é um vaso escolhido. Quando Paulo, ele recebe um dom. E o primeiro dom de Paulo não foi pregar. O primeiro dom de Paulo foi ter visões espirituais. E eu te provo. A Bíblia menciona que antes de Ananias chegar à tua porta, ele tem uma visão de Ananias chegando. E isso mostra realmente já um toque do Espírito. Então Ananias abre a porta, unge Saulo. Saulo cai as escamas de morte dos seus olhos. Nós estamos vivendo esse tempo. Paulo agora, tomado de vida, trocando o S pelo P. E por que o S pelo P? Porque Abrão por Abraão. Porque Sarai por Sara. Porque toda vez que Deus escolhe. Porque Jacó em Israel. Por que isso? Porque quando Deus escolhe, Ele muda o nome, história, muda o clima, muda tudo. Ele faz novo. Eis que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas são passadas e Ele fez tudo novo. Então, agora está. Paulo ficou um tempo fora do seu ministério. Precisou ficar 8 anos isolado. Não tem relatos bíblicos que ele chegou fazendo milagres. Ele foi separado. E aí entra a mensagem. Posso começar a pregar? Posso? Então vamos começar a pregar agora. Estamos dentro de um livro que este mesmo Senhor acabou de escrever com audácia espiritual tão enorme, tão forte, que ele começa a deixar os meus olhos preocupados. Essa palavra vai preocupar você e preocupou eu em casa. O Espírito Santo que está no meu corpo agora, ele está dizendo para mim e para você que é preocupante a salvação. Eu comecei a interpretar a salvação por vários inclínios e declínios. Eu comecei a entender as cartas de Paulo quando ele diz: olha, fugir da aparência do mal, não toma mais o corpo em imoralidade sexual, senão concupiscência da carne, a soberba da vida, a aflição do espírito. Eu comecei a entender: ama o teu próximo, perdoa o teu próximo. E eu comecei: peraí, deixa eu me filtrar. Eu perdoei já? Eu não estou mais a concupiscência da carne? Ótimo, glória. Não estou mentindo, aleluia. Não estou roubando, glória a Deus, porque os ladrões não herdarão o reino de Deus. Olha, eu não estou adulterando, louvado seja Deus, porque os adultos também não herdarão o reino de Deus. Eu comecei a me colocar e fazer um peso entre os meus pecados e também a ação de Deus para a santificação, para um dia ir embora desse lugar. Eu comecei a interpretar os dois mundos, e uma conclusão cheguei quando Deus me colocou essa carta. E foi aonde eu comecei a tremer. Foi aonde com meus olhos encheu de lágrimas. E eu falei: Deus, mas como assim? O que está escrito aqui nunca foi pregado nesse Brasil. E eu tenho certeza, porque quem falou comigo disse: é você que vai dirigir essas palavras. E eu cheguei, eu mandei um vídeo para todos os meus amigos, e eu comecei a chorar. Tem testemunha aqui. Eu falei: eu estou preocupado. E alguém olhou, a mãe Cleide olhou para mim e disse: mas por quê? Porque eu estou preocupado. Numa manhã Deus faz isso comigo. Pois bem, nós vemos o versículo dizendo que Deus terá misericórdia de quem Ele quiser. Que Deus se compadecerá de quem Ele quiser. Aí que complica. Aí que vemos que a Bíblia, o terno, não é nada. Aí que vemos que expulsar demônio não é nada. Aí que vemos que falar em línguas, trazer revelação, pregar não é nada. Além de passarmos pelo o filtro dos mandamentos de Deus, temos que passar agora pela vontade de Deus. Complicou. Comecei a estremecer os meus ossos. E eu fui orar. Eu falei: não pode ser uma coisa dessa.
Até aqui eu estava feliz, 15 anos de ministério. E quando veio essa carta para mim, para minha alma, eu comecei a se preocupar com a minha alma. E agora eu vejo uma escolha soberana de Deus, que é o nome do título no capítulo 9. O que Deus escolhe, o que Deus aprova, o que Deus reprova, o que Deus molda, o que Deus ainda refaz. Eu comecei e interpretou, e parece que meu coração levou dentro do manancial, da onde tinha uma olaria tão grande, aonde Deus disse: Jeremias, é hora de descer a olaria. E dali você vai ver o que eu faço com Israel. Eu tento moldar todos os dias, mas mesmo que caia o barro, eu tento e pego aquela mão e tento fazer pela segunda vez. Eu preciso fazer isso. É necessário eu moldar o homem, porque o ser humano está podre, caótico, são amantes de si mesmo, idólatras, presunçosos, aborrecedor e prostituto. O mundo está vivendo em prostituição. É o tempo das menininhas de short curto reinar na terra. Perdemos o culto ar livre, perdemos a história da igreja, uma igreja que marchava em poder, uma igreja que vivia cheio do Espírito Santo. Nós estamos perdendo o temor a Deus, e é por isso que vamos para o inferno, com Bíblia, com ministérios, com gravatas, com unção. Nós vamos descer o Hades. Por quê? Porque não estamos diante do acordo da vontade soberana de Deus. E é isso que Paulo entrou aos Romanos. Ufa, que presença gloriosa nesse lugar, meu Deus. Dá para sentir?